Olá! Neste vídeo, mostraremos como funciona a interpolação de polinômios no estudo de cálculo numérico. Para começar, a interpolação de uma função consiste em determinar outra função que se aproxime da função inicial e satisfaça suas propriedades. Neste caso, iremos considerar uma função polinomial, que assuma valores conhecidos em certos pontos, que chamamos de nós de interpolação. Estes nós são representados nesse gráfico como os pontos vermelhos. A linha em azul é um polinômio interpolador, que necessariamente passa pelos nós, ou seja, é uma função f de x. Com essa função, podemos determinar outros valores que x pode assumir dentro desse intervalo. Vamos agora a um exemplo mais prático de como funciona a interpolação. Para a interpolação, utilizaremos o método de Newton e o operador de diferenças divididas, dado pela seguinte fórmula. Com essa fórmula, podemos determinar um polinômio de qualquer grau para x de grau 0 até grau n. Vamos agora ao exemplo da tabela, depois voltamos à fórmula. Considere a seguinte tabela de valores de uma função f de x, onde temos o x variando de -1 até 2 e o seu respectivo f de x, correspondente a cada valor de x. Vamos à questão. Usando a fórmula de Newton com diferenças divididas, construa o polinômio interpolador de f. Bom, então, vamos lá. A mesma tabela agora, porém na vertical, teremos que f de xn menos f de xn menos 1 sobre xn menos xn menos 1 para qualquer ordem n. Para facilitar, vamos adicionar ao lado os graus da tabela. Como primeira ordem, vamos apenas substituir 1 por n. f de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0. Continuando, teremos f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. E, por seguinte, f de x3 menos f de x2 sobre x3 menos x2. Aqui dá 0, aqui dá 0, aqui dá 1. Agora vamos para a segunda ordem. Vamos utilizar o resultado anterior menos o outro resultado sobre o x2 menos o x0. E, novamente, vamos utilizar o resultado anterior menos o outro resultado sobre o x3 menos o x1. E agora, para o final, vamos utilizar da mesma forma o resultado anterior menos o outro resultado sobre o x3 menos o x0. E dessa forma, podemos determinar, para substituir na fórmula de Newton, o d1, o d2, o d3. Mas e o d0? Bom, o d0 vai ser o próprio f de x0. Vamos continuar. Seguindo a fórmula de Newton, agora temos os valores para poder substituí-la. Temos x0, x1, x2, x3 e temos d0, d1, d2, d3. O polinômio de grau 3 para x, efetuando todas as substituições, vai ficar dessa forma. Sendo que aqui o 0 multiplica o fator, fica 0,
e aqui também, podendo zerar tudo. Seguindo, então, só sobrará 1 mais, efetuando essa multiplicação, e como resultado final, temos o polinômio de grau 3 para x como 1/6 de x ao cubo menos 1/6 de x mais 1. Agora podemos, para qualquer valor que quisermos no intervalo de menos 1 até 2, é só substituir no x. E assim determinar o seu f de x. E assim chegamos ao fim do problema. Queria agradecer a todos que assistiram e um agradecimento especial ao professor e mestre Michael Douglas. Obrigado.